Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal do Aprova Vet SUS no YouTube. Inclusive, não esqueçam de deixarem o like de vocês, se inscrevam também no canal para vocês receberem todas as notificações quando eu liberar vídeos novos. E hoje nós falaremos sobre influenza aviária, uma emergência zoossanitária. Um assunto que até a Vivi já está aqui do meu lado, prontinha para assistir. Bom, pessoal, o que acontece? Dentro do cronograma teórico das aulas do Aprova Vet SUS, eu não tinha inserido a influenza aviária. Mas considerando a nossa realidade de 2023, o número de casos que nós temos recentemente, considerando a possibilidade desse tema aparecer nas provas de vocês de residência e de concurso, eu aproveitei para gravar essa aula. E também eu já tinha preparado esse material, porque dentro do doutorado eu apresentei recentemente um seminário sobre influenza aviária na disciplina de patologia de animais silvestres, com ênfase em saúde única. Então, acabei aproveitando aqui para trazer mais uma aulinha para vocês. Então, pessoal, vamos nessa. Primeiro, estamos falando de uma doença que tem tudo a ver com o contexto de saúde única, porque nós temos aqui uma doença infecciosa, viral, que vai atingir a saúde dos animais, principalmente dos animais silvestres, tá? Mas nós temos toda uma vigilância em relação às aves domésticas. Temos sim um risco de impacto para a saúde pública, para a saúde humana, e claro, todo esse contexto dentro do meio ambiente, pensando em saúde ambiental. Beleza? Detalhe que eu tenho falado para vocês sempre nas aulas recentemente, que quando a gente quer trabalhar com controle, prevenção e erradicação de qualquer doença, a gente sempre tem que partir da tríade epidemiológica. E quando a gente conhece a tríade, a cadeia epidemiológica de uma doença, fica inclusive mais fácil para a gente estudar, para relembrar aquele tema durante a prova, tá? Então, aqui, como hospedeiro da influenza, nós teremos mamíferos, teremos aves, teremos inclusive o próprio ser humano. Como agente infeccioso, nós teremos um vírus com uma capacidade muito grande de mutação, e aí nós veremos inclusive uma questão de impacto a nível saúde única devido aos spillovers, um tema que eu já expliquei no módulo de epidemiologia, tá? Mas a gente vai recapitular essa terminologia. E aqui, claro, nós temos todo esse contexto dentro de um meio ambiente, ok? Bom, pessoal, então nós estamos falando de uma doença viral altamente infecto-contagiosa e que vai acometer principalmente as aves domésticas e silvestres. Ocasionalmente, a influenza vai afetar o mamífero. Então, ela vai circular principalmente nas aves, mas ela consegue migrar também para espécies de mamíferos, como suínos, cães, gatos, humanos, entre outros. O que tem acontecido recentemente? De 2021 a 2023, o vírus da influenza aviária H5N1 se propagou mundialmente devido ao seu estabelecimento em populações de aves silvestres migratórias, resultando na maior epidemia de influenza aviária de alta patogenicidade registrada no mundo. Então, uma emergência zoossanitária a nível mundial. E, galera, por que as aves migratórias têm uma importância epidemiológica tão grande nesse contexto? Porque nós estamos falando de espécies de aves que, por exemplo, são
nativas aqui do Brasil, mas que dependendo da sazonalidade, da estação do ano, vai migrar para outros países, para outros continentes. Então, nós temos principalmente uma migração dentro das Américas, de norte a sul, sul a norte, onde essas aves migram para outros locais, migram para outros países, para outras regiões, buscando melhores condições ambientais que favoreçam reprodução, alimentação e a manutenção da espécie. Então, por exemplo, estamos passando pelo inverno brasileiro, uma estação do ano que não vai ser favorável para algumas aves, e aí elas vão migrar para o norte, aonde esteja acontecendo um período de verão, por exemplo, procurando ali um ambiente que vai favorecer a manutenção da espécie. Então, aves migratórias têm toda essa questão natural de mudanças de locais, de regiões ao longo do ano, mas infelizmente isso vai propiciar que durante essas mudanças, esses grandes deslocamentos territoriais, eu também tenha o deslocamento de agentes patogênicos, né? Bom, pensando em influenza aviária, nós estamos falando de uma doença de distribuição mundial e nós temos ciclos pandêmicos, grandes pandemias de influenza nos últimos anos e que vão gerar graves consequências ao comércio, à produção, à avicultura e também grandes consequências, muitas vezes até para a saúde humana. Na América do Sul, nós temos o registro da influenza aviária por H5N1 desde o segundo semestre de 2022. Então, os primeiros casos, no finalzinho do ano passado, foram relatados no Chile, na Colômbia, no Peru, justamente em aves migratórias que faziam aquela rota do Oceano Pacífico. E aí, pessoal, aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos os primeiros casos em 15 de maio de 2023, então tudo muito recente, e os primeiros casos foram em aves marinhas migratórias lá no estado do Espírito Santo. E com isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, declarou o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. Então, atualmente, detalhe, essa aula está sendo gravada agora no começo de novembro de 2023. Atualmente, o que nós temos de países com focos de influenza nas Américas: Brasil, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, México, Estados Unidos e Canadá. Então, praticamente a América inteira. Outros continentes também estão com focos já registrados, outros países como França, Noruega, China, Índia, Japão, entre outros. E aí, pessoal, a gente está falando então de uma emergência zoossanitária. E aqui, eu sei que vocês estão acostumados com as minhas aulas referentes ao Ministério da Saúde, ao SUS, mas hoje vai ser uma aula mais referente ao MAPA, às defesas agropecuárias. Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele vai definir doença emergencial animal, DEA, como sendo doenças que são transmissíveis, com um potencial de uma rápida disseminação no território, e nós estamos falando de doenças que são exóticas, não são típicas da nossa população, do nosso território, ou são doenças erradicadas, que a gente já não tinha registro há muito tempo. Então, ou é uma doença nova, exótica, emergente, ou é uma doença que retornou. E, infelizmente, nós vamos precisar, principalmente pensando em órgão público, de adoções imediatas de ações para tentar conter e, melhor ainda, erradicar essa doença no território.
Então, nós temos todo um gerenciamento realmente dessas emergências por parte do MAPA, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente também. Então, as emergências ou sanitárias são de impacto significativo para a economia, e aqui a gente pensando na avicultura, tá? Mas que também vão trazer um risco para a saúde pública, para a vida de animais silvestres, exóticos ou nativos, e também para a vida dos animais domésticos. Então, eu vou precisar de ações de resposta, principalmente pensando em MAPA, em defesa agropecuária, onde essas ações elas vão ser um conjunto, uma rede muito bem articulada, intrincada, integrada, por aspectos técnicos, políticos, econômicos e sociais. Então, tudo muito complexo. E é por isso, pessoal, que em 2018, o MAPA criou o CINEAGRO, o Sistema Nacional de Gestão de Emergências Agropecuárias. Então, felizmente, nós estamos em 2023 com o apoio do CINEAGRO. Então, estamos passando por uma emergência zoossanitária, mas com o nosso sistema nacional muito, muito ativo. E quais são os objetivos de alguma resposta emergencial? Então, quais são os objetivos ali do MAPA, das defesas agropecuárias? Identificar, primeiramente, conter e eliminar os focos dessas doenças emergenciais. Em seguida, erradicar essa doença do nosso território nacional. E o objetivo também vai ser implementar uma gestão de risco, uma vigilância ativa, passiva, contínua dessas atividades agropecuárias. Então, quando o MAPA alcança esses objetivos, nós temos a nossa cadeia produtiva, a nossa avicultura, voltando para a normalidade. Porque enquanto nós estamos passando por essa emergência, obviamente nós temos uma desestabilização da produção de alimentos, principalmente aqui da produção avícola a nível regional, a nível nacional e a nível mundial. Então, um caso, um foco, mesmo que por enquanto e se a gente tiver sorte, mesmo que se isso se manter dentro da população de aves silvestres, nós temos ali um momento muito instável, né? E a preocupação sempre vai ser que aquilo que está circulando nessa população silvestre não alcance os animais de produção. Beleza? E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as emergências zoossanitárias, sobre o CINEAGRO, sobre toda a gestão de risco que o MAPA tem em relação a essas emergências zoossanitárias, entrem no site do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que vai ter ali uma aba, um link só falando sobre essas emergências e tá um material assim bem interessante, tá? Mas agora, vamos focar na doença, na influenza. Então, aqui nós estamos falando do vírus da influenza tipo A, que faz parte da família Orthomyxoviridae. Bom, o vírus da influenza, ele tem diferentes classificações. Então, é por isso que a gente sempre tem um H, N alguma coisa, né? Essas classificações, por exemplo, H3N2, H1N1, H5N1, tudo vai depender de uma identificação molecular das proteínas presentes na superfície do vírus. Então, a gente vai considerar esse H e esse N no nome desse subtipo viral, porque eu estou considerando o número de proteínas do tipo hemaglutinina e de neuroaminidases. E o nosso foco vai ser aqui o H5N1. Mas dentro do grupo
de vírus da influenza H5, nós temos já diversos relatos a nível mundial de infecções em aves, suínos, humanos, tá? Então, não vou falar de outros H5, o nosso foco é realmente o H5N1. Então, estamos falando de um vírus da influenza que vai se destacar nas aves domésticas, nas silvestres, principalmente nas silvestres aquáticas e migratórias, tá? Então, por isso, uma importância de uma vigilância, principalmente em áreas de litoral, em áreas costeiras. Bom, quando a gente fala de influenza aviária, nós vamos ter, pensando em patogenicidade, duas possibilidades, tá? Então, nós temos a influenza aviária de baixa patogenicidade e a de alta patogenicidade. E, infelizmente, falando de H5N1, estamos falando de um vírus de influenza aviária de alta patogenicidade. Por isso que a gente pode encontrar essa sigla aqui, ó, IAAP, de influenza aviária de alta patogenicidade. Então, nós temos uma elevada morbidade e uma elevada mortalidade nas aves. Olha a referência ao nosso módulo de epidemiologia, morbidade e mortalidade. Se dá a transmissão do vírus da influenza. Bom, pessoal, mesmo pensando em influenza humana, mesmo falando de H1N1, por exemplo, nós estamos falando ali de uma transmissão de uma doença, principalmente por contato direto, né? Então, contato com secreção nasal, secreção oral, uma secreção ocular, contato direto ali com as fezes de algum animal positivo. Mas também temos o contato indireto. Então, posso ter a transmissão dos vírus da influenza via água, alimento, fômite, carcaça contaminados com o vírus. Mas, mais facilmente, contato direto. Então, pensando ali no H1N1 na população humana, no vírus da gripe, contato direto entre pessoas gripadas, né? E aqui, H5N1, também geralmente contato direto entre aves, aves com seres humanos, aves com outros mamíferos também. E temos as aves silvestres, principalmente aquáticas, migratórias, como os principais reservatórios do vírus. E qual vai ser o período de incubação da doença? De algumas horas até 14 dias. Então, quando a gente fala em vigilância epidemiológica da influenza nos seres humanos, quando o Ministério da Saúde, quando a vigilância epidemiológica vai fazer uma investigação, depois da notificação de uma suspeita de influenza aviária na população humana, é muito importante considerar o histórico dessa pessoa, se ela teve contato ou não com alguma ave doente ou morta, e se ela apresentou sintomatologia nos últimos 14 dias. Então, esse 14 dias é bem importante na investigação, mas porque está totalmente relacionado com o período de incubação, tá? Então, quais são os fatores que favorecem a transmissão, a disseminação e o fato da gente estar vivendo uma emergência a nível mundial? Então, primeira coisa, aves silvestres migratórias. Então, quando eu preparei o seminário para a disciplina do doutorado, o meu foco foi nas aves silvestres, por ser uma disciplina de patologia de animais silvestres, mas focando ali nessas aves migratórias, por quê? Porque elas vão atuar como principal hospedeiro natural, como principal reservatório, desempenhando um papel muito importante na evolução, na manutenção, na disseminação do vírus. E aí, como elas naturalmente têm rotas de migração de longas distâncias, muitas vezes continental, isso vai favorecer essa transmissão continental. Só que detalhe,
pelo amor de Deus, vamos parar de colocar o animal como o vilão da situação. Ai, o vilão da toxoplasmose é o gato. A gente já conseguiu desmistificar. Já conseguimos mostrar para a população que a capivara não é a vilã da febre maculosa. Já mostramos que o macaco não é a vilã da febre amarela. E a gente também precisa desmistificar que essas aves silvestres migratórias também não são as vilãs aqui da influenza, né? Nós temos, na verdade, essas aves sendo sentinela, apontando quase que uma luz vermelha piscando, mostrando para nós, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, tá? Então, toda questão também de globalização, de comércio internacional, o mundo que a gente vive totalmente globalizado, o que favoreceu também a própria pandemia da Covid-19. Mas tem um outro detalhe importante que talvez não possa ser tão comum aqui no Brasil, mas que é muito comum na Ásia, que são aquelas grandes feiras de animais vivos, de aves vivas, onde se vende ali não a peça do frango, né? Igual a gente vê geralmente no mercado ou na feira brasileira, já a carne. Mas na Ásia, o que a gente tem muitas vezes é o animal sendo vendido vivo. Isso vai facilitar também a transmissão do vírus, tá, pessoal? Bom, pensando em patogenia, em sinais clínicos, tudo vai depender da espécie susceptível. Então, se é uma ave doméstica, se é uma ave silvestre, se é um mamífero, se dentro desse mamífero é um ser humano, tá? Então, tudo vai depender da espécie, da cepa, da patogenicidade do vírus. Lembrando que nós estamos falando em H5N1 da influenza de alta patogenicidade para as aves. Vai depender do estado imunológico desse hospedeiro e de outras condições ambientais que vão favorecer ou não a presença do vírus. Pensando nas aves, pessoal, o que a gente tem, geralmente? Morte súbita. E aí, nas aves silvestres migratórias, é isso que a gente tem visto mais em relação aos casos que foram notificados ao mapa. Então, muitas vezes, guardas costeiros, ou a própria população, ou o próprio fiscal da defesa agropecuária, chegava ali no litoral pela manhã e já encontrava essas aves mortas, tá? Mas nós temos, quando há toda uma sintomatologia, principalmente sinais neurológicos e respiratórios. Isso vai ser bem importante para a investigação de influenza aviária. Sinal neurológico e sinal respiratório. Podemos ter cianose, necrose de crista, de barbela, queda na produção, depressão. Sim. Quando o médico veterinário do serviço veterinário oficial ou quando o patologista de uma universidade ou de um laboratório particular faz a necrópsia, o que ele costuma encontrar nessas aves de achados macroscópicos? Tudo muito inespecífico. Então, muco ou hemorragia na traqueia, edema de subcutâneo na região de cabeça, de pescoço, de crista, de barbela, coloração mais arroxeada nas penas, nas cristas, nas barbelas, pensando ali justamente na cianose, hemorragias nas musculaturas, petequias, congestão renal, hemorragia em ovário, hemorragia no proventrículo, hemorragia na mucosa intestinal. Mas, para o patologista, isso é muito difícil, porque encontrar edema, congestão, hemorragia e necrose dentro ali de uma necrópsia, isso é totalmente inespecífico, tá? E aí, por isso, eu vou precisar, considerando as aves, de diagnósticos diferenciais, como Newcastle, aqui um importante diferencial para a influenza aviária vai ser a doença de Newcastle, a bronquite infecciosa das aves, a encefalomielite nas aves, a doença de Gumboro, cólera aviária, entre outros. E aí, eu vou precisar de uma confirmação
laboratorial. E quantos laboratórios aqui no Brasil vocês acreditam que façam essa confirmação? Que façam identificação do vírus, sequenciamento genético? Quantos? Infelizmente, nós temos um laboratório, um Anagro, um laboratório oficial da Defesa Agropecuária, que fica em Campinas. E esse laboratório ele vai ser referência na América do Sul para diagnóstico das síndromes respiratórias e neurológicas das aves. Então, todos os casos brasileiros confirmados de H5N1, de influenza aviária de alta patogenicidade, todos os diagnósticos foram confirmados no laboratório de Campinas. Então, lá nós temos isolamento, identificação do vírus, do subtipo do vírus, temos a detecção do antígeno ou do RNA viral, temos a determinação desse índice de patogenicidade, que aqui nós estamos lidando com um alto índice de patogenicidade, e temos, inclusive, o sequenciamento genético. Só que tem um detalhe, pessoal. Pode ser que vocês tenham visto nas mídias, na imprensa recentemente, que depois de um tempo não se mantém essa rotina de diagnóstico laboratorial. Então, o que acontece? Desde que casos suspeitos da influenza aviária se mantenham no mesmo município, nas mesmas espécies de animais, dentro de 30 dias, desde a última confirmação laboratorial, o SVO, o Serviço Veterinário Oficial, ele não vai colher novas amostras para confirmação de casos. Ele vai sempre fechar seguindo o critério clínico epidemiológico para otimizar recurso humano e laboratorial. Isso acontece, inclusive, pensando em saúde humana. Então, quando nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, depois que nós temos, inclusive, um sequenciamento genético e identificação de qual é o dengue circulante naquele município, para-se de se fazer o diagnóstico laboratorial. Essa identificação viral com sequenciamento genético. Porque o gasto seria absurdo, pensando já numa epidemia que foi decretada. Então, o que os médicos da vigilância epidemiológica começam a fazer? Fechar o diagnóstico seguindo o critério clínico e epidemiológico. Então, histórico, sintomatologia, município, já outros casos positivos, contactantes. Então, o mesmo vai acontecer também ao longo do tempo em relação à influenza aviária. Que, pessoal, não tem como a gente não falar de saúde única. Então, nós vamos precisar de ações intersetoriais. Então, eu preciso do mapa. O foco é o Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura? Sim. Mas eu também tenho caso humano. Claro que, felizmente, até agora, até novembro de 2023, hoje é dia 4 de novembro de 2023, felizmente aqui no Brasil a gente não tem caso humano. Mas eu tenho o Ministério da Saúde fazendo vigilância, notificação, tá? E eu tenho também aqui um trabalho muito interessante do próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, o foco vai ser o Serviço Veterinário Oficial do MAPA das Defesas Agropecuárias, trabalhando em cima dos planos de vigilância da influenza aviária, da doença de Newcastle, que é um importante diagnóstico diferencial, e também trabalhando em cima dessas outras emergências zoossanitárias. Então, tem aqui uma notícia da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que o Estado realiza ações multidisciplinares para manter a gripe aviária longe das granjas do Rio Grande do Sul. Então, aqui eu vou precisar do veterinário do Ministério da Agricultura ou da Defesa Agropecuária, eu vou precisar do médico veterinário da vigilância sanitária ou vigilância ambiental, eu vou precisar do médico veterinário que é o responsável técnico por uma granja, por um abatedouro frigorífico,
eu vou precisar de educação em saúde, eu vou precisar do serviço médico, do pessoal da enfermagem, trabalhando em cima das suspeitas de casos humanos, eu vou precisar das ações educativas, eu vou precisar da conscientização, da educação ambiental, então tudo muito multiprofissional, multidisciplinar. Que eu vou ter, então, principalmente um mapa trabalhando com a vigilância de síndrome respiratória e nervosa das aves, tá? Então, eu tenho aqui o mapa trabalhando com o objetivo de prevenir a entrada do vírus no Brasil. Ah, mas o vírus já está circulando na população silvestre. Então, eu vou prevenir a introdução do vírus na avicultura comercial. Então, eu tenho aqui também como objetivo detecção precoce dos casos para contingência, controle do foco. O objetivo máximo, erradicação. E também a vigilância, ela quer demonstrar, inclusive a nível comércio internacional, que as nossas aves domésticas, que a avicultura comercial no Brasil não foi impactada. Então, eu quero demonstrar a ausência desse impacto para a produção comercial. E aqui, mais uma vez, pensando em síndrome respiratória e nervosa das aves, eu estou fazendo vigilância e pensando principalmente em influenza e também em Newcastle. Então, qual é a população-alvo da vigilância da síndrome respiratória e nervosa das aves? As aves domésticas, então a galinha, né? A galinha comercial, mas também a ave de subsistência. Aquela ave que a gente diz popularmente que ela é criada no fundo do quintal. É aquela criada no sítio da nossa avó, no quintal da tia. Também temos que fazer vigilância dessas aves. Por quê? Essas aves, elas são criadas de forma livre, entram em contato com a fauna silvestre. Quando elas são abatidas para depois serem consumidas, tudo isso vai ser a nível caseiro, não vai haver ali um encaminhamento para um abatedouro frigorífico oficial, então eu não vou ter o serviço de higiene, de inspeção desse alimento. Então, eu coloco uma estrelinha, né? Vou até colocar aqui com vocês, para a vigilância das aves de subsistência, nessa criação de fundo de quintal. A Vivi até ficou curiosa e veio aqui escutar um pouquinho melhor com vocês. Deixa eu colocar ela aqui no banquinho dela. Também temos a vigilância das aves ornamentais, das aves de companhia, né? Vamos pensar em quanto que a gente tem de pet exótico aqui no Brasil, calopsitas e afins. E aí, com certeza, a vigilância das aves silvestres e das aves migratórias. Galera, vamos voltar um pouquinho lá em vigilância epidemiológica, no nosso módulo 4, e vamos lembrar da definição de vigilância ativa e vigilância passiva. Então, a vigilância ativa é quando eu tenho o Ministério da Agricultura, o Serviço Veterinário Oficial, buscando ativamente possíveis casos. Então, eles vão até as granjas dessas aves de produção, vão até também as criações de subsistência e vão fazer coleta de amostras. Então, a seleção das aves é literalmente por amostragem. Eu vou pegar uma ave mesmo que saudável e eu vou fazer coleta ali de amostra biológica, para justamente demonstrar que esse vírus não está circulando ou está circulando. Mas eu também faço vigilância passiva, ou seja, a investigação a partir daquele caso que já foi suspeito e que o veterinário ou a população informou, notificou o Ministério da Agricultura ou a Defesa Agropecuária do Estado, tá? Então, também temos as investigações desses casos suspeitos notificados. E aí, vamos aproveitar para relembrar um tema que eu já comentei com os meus alunos do curso completo de saúde pública.
Estamos falando de Instrução Normativa número 50 de 2013 do MAPA, a lista das doenças de notificação compulsória. E quando eu olho para o anexo, onde eu tenho a lista das doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial, eu tenho a primeira lista. Na primeira lista, eu vou ter quais são as doenças erradicadas ou nunca registradas no país, que a gente vai chamar de exóticas, que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito ou já com diagnóstico laboratorial confirmado. E olhando para a população de aves domésticas ou silvestres, eu tenho aqui a influenza aviária. Então, a influenza aviária, ela não foi ainda registrada, a influenza H5N1, ela não foi registrada nas nossas aves de criação comercial. Então, por isso que ela ainda está aqui nessa lista de não registrada. Dá para entender isso? Daqui a pouquinho eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Então, pessoal, o que nós temos? A vigilância passiva dos casos suspeitos de síndrome respiratória neurológica, vigilância passiva quando o MAPA recebe a notificação ou informação de que houve ali uma mortalidade excepcional em aves silvestres, mas ele vai de fazer vigilância ativa em ave de subsistência, principalmente em área de risco, e vigilância ativa também na avicultura industrial, comercial. Essa vigilância ativa e passiva, nós temos alguns sítios de aves migratórias no Brasil e que vão ser pontos extremamente importantes para a vigilância da influenza, de Newcastle e outras doenças aviárias, que vai ser Cananéia, lá em Ilha Comprida. Então, Cananéia faz parte do extremo sul do litoral de São Paulo, e lá nós temos uma das sedes da Defesa Agropecuária do estado de São Paulo. Então, vai ser uma das áreas de vigilância ativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, lá a Defesa Agropecuária do estado de São Paulo está de forma ativa fazendo essa vigilância nessas aves silvestres migratórias. Não só nas aves, como também nos próprios mamíferos, tá? Então, nós temos outros pontos aqui no Brasil, mas Cananéia me chama a atenção porque para nós do estado de São Paulo vai ser um importante ponto de referência. E aí, acho que agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem a questão de que no Brasil a gente não tem um registro, pelo menos felizmente até agora, de casos nas aves comerciais, na avicultura comercial, e sim, os nossos casos estão sendo na população silvestre. Então, atualmente, pessoal, nós temos 137 focos de gripe aviária no Brasil. 3 focos em aves de subsistência. Mas aquilo que eu falo para vocês, para mim isso é preocupante e a gente tem que fazer uma vigilância ativa muito forte na ave de subsistência, porque ela vai virar um alimento daquela família, daquela população local, sem passar por um serviço de inspeção oficial. Então, tem ali uma preocupação muito grande em relação ao consumo dessa carne. Mas nós não temos o registro nas granjas comerciais. Também, por enquanto, e felizmente vamos continuar assim, sem confirmação de caso humano de H5N1. Porém, pessoal, nós estamos com os focos nas aves silvestres, em aves de subsistência, e nós estamos agora com casos em outros mamíferos marinhos, nos leões marinhos, infelizmente. Então, essa aula está sendo gravada 4 de novembro de 2023, e a última vez que eu atualizei o site do MAPA foi agora, ó, essa semana, dia 30 de outubro, que foi quando eu montei a palestra e quando eu montei também o seminário para o meu doutorado. Então, tá
de acordo com essas últimas informações do mapa. Então, o que nós temos, pessoal, no Brasil? 2.164 casos que foram investigados. Então, suspeitas de síndrome respiratória nervosa das aves, né? Onde o foco foi influenza e Newcastle. Desses 2.000 casos suspeitos, nós tivemos 589 coletas de amostras. 20 casos ainda em andamento e nós temos 137 focos com resultado laboratorial positivo para o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade. Então, cada foco é uma unidade epidemiológica onde eu tenho pelo menos um caso confirmado, ok? Lá nas nossas aulas de epidemiologia, eu falo para vocês que a gente costuma usar o termo surto mais para a população humana e para a população animal a gente costuma usar o termo foco, tá? Então, nós temos 137 focos na população animal. Desses 137 focos animais, 134 são em aves silvestres, tá? Desculpa, em animais silvestres, não só em aves. Então, 134 focos em animais silvestres. 3 focos em aves de subsistência, criação de fundo de quintal. E nenhum foco em ave comercial, em granja comercial, nada nos abatedouros frigoríficos, ok? Das espécies afetadas, então, infelizmente, nós estamos com leão marinho, então estamos com mamíferos aquáticos aqui, estamos também pensando nas aves silvestres migratórias, com os casos principalmente no 30 réis, no atobá, e aí só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? O 30 réis real é uma ave silvestre, aquática, migratória, ameaçada de extinção e que migra principalmente para o hemisfério norte, tá? E nós também temos o atobá pardo, uma outra ave silvestre, aquática, migratória, conhecida popularmente como mergulhão, também já positiva para o vírus. Então, aqui só para vocês verem um pouquinho, né? Quais são os municípios onde nós tivemos os casos confirmados, encerrados. Então, por exemplo, em Bertioga, litoral de São Paulo, caso em 30 réis real, que é um animal silvestre de vida livre. Em Bonito, Mato Grosso do Sul, infelizmente, caso em ave doméstica de subsistência e assim sucessivamente, tá? Então, só para vocês terem a nível nacional, o que nós temos aqui? Quando tiver em vermelhinho, é porque são os focos que estão em andamentos. Aqui, circulado em vermelho, mas a bolinha pintada em branco, são os focos positivos, encerrados. Temos, pelo Brasil, casos descartados e temos algumas investigações em andamento, mas só para vocês perceberem que o que a gente tem de destaque é principalmente foco no litoral sul e sudeste com as nossas aves migratórias. Então, pessoal, o mapa, ele tem todo um serviço de geoprocessamento em saúde e a partir disso ele estabelece esses mapas, por exemplo, aqui do estado do Espírito Santo, onde é possível identificar quais são as principais áreas de risco. Então, aqui olhando para o Espírito Santo, nós temos áreas de grande concentração de criação de aves, tá? Temos também aqui essas áreas que são de concentração para aves migratórias e os focos de aves silvestres foram justamente aqui aonde eu tenho as aves migratórias e o foco que nós tivemos de investigação em curso ou confirmado em animal de subsistência mais para o interior
do estado, tá? E esse geoprocessamento, essa identificação de áreas de risco para a vigilância ativa, passiva, é feita em todos os estados, aqui só para mostrar o estado de São Paulo também. Então, pessoal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil ele permanece com um status livre de influenza aviária. Então, cuidado com esse pega de prova. Vocês podem pensar, mas eu tenho casos silvestres em leão marinho. Como que a gente está livre? Por que que nós estamos livres? Porque nós não temos o registro da doença na produção comercial. Então, por isso que a gente continua pensando em notificação para o mapa com a influenza aviária aqui nessa lista, ó. Lista 1, doença erradicada ou nunca registrada no Brasil, porque a influenza aviária, ela ainda não foi registrada, H5N1, na nossa população comercial. Então, tomem cuidado com esses peguinhas, tá? Então, só voltando aqui para a gente finalizar. Então, o Brasil, ele permanece com status livre de influenza aviária por não haver registro da doença na produção comercial. Mas o que tem chamado a nossa atenção? Os casos confirmados já em outras espécies, e aqui pensando também nos mamíferos marinhos. Então, nós temos já os focos em leão marinho e lobo marinho, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Então, nós já temos, a partir de outubro de 2023, os primeiros focos no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas Peru, Chile, Argentina, Uruguai também já haviam notificado, informado os casos também em outros mamíferos marinhos. Então, aqui me faz pensar, pessoal, no sentido de spillover. Então, lá no nosso módulo de epidemiologia do curso completo do Aprova Vet SUS, eu falo para os meus alunos, o spillover é quando eu tenho justamente esse salto. Eu tenho uma doença muitas vezes viral, mas qualquer outro agente infeccioso, mas principalmente o vírus, que salta de um nicho, de uma espécie, de uma população para outra. Então, teoricamente, quem é o principal hospedeiro natural da influenza aviária? As aves. E agora eu tenho um spillover, uma mudança para outro nicho, para uma outra espécie, saltando, por exemplo, para o leão marinho. E isso a gente teve em relação à própria Covid-19, esse spillover. Da onde houve esse salto? Acredita-se que a partir de morcegos. Existem ali outras teorias também sendo investigadas. Mas esse spillover está mostrando que essas novas espécies, como o leão marinho, o lobo marinho, também têm apresentado alta morbidade e mortalidade para o vírus. Então, aqui só coloquei para vocês a diferença entre um leão e um lobo marinho. Eu não sou da área de animais silvestres, mas fui entender que eles têm tamanhos bem diferentes, tá? E, claro, que uma morfologia também um pouco diferente, mas, em regra, eles parecem bastante. Então, depois desse foco em leão e lobo marinho, a própria Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio Grande do Sul emitiu uma nota técnica para falar melhor sobre a influenza aviária de alta patogenicidade no estado. E aí a nota técnica vai ter orientações para a população em geral, medidas de biossegurança. Então, para os meus alunos e para quem está aqui no canal do Aprova Vet SUS, que é do Rio Grande do Sul, acho bem interessante fazer a leitura dessa nota técnica número 10 de 2023. Então, pessoal, só para a gente fechar, nós estamos lidando com uma questão também de saúde pública. A maioria das cepas de influenza aviária principalmente, vão causar manifestações mais brandas em humanos. Mas na China, em 2013, nós tivemos uma linhagem que era de baixa patogenicidade em aves, causando casos graves
em humanos. O que acontece? O vírus da influenza tipo A, ele tem uma alta capacidade de mutação e consequente adaptação a novos hospedeiros. Então, quando a gente fala de influenza aviária, a gente está falando da década de 90. Estamos falando de H5N1 lá em Hong Kong, acometendo aves e humanos. E ao longo da história, eu tenho também os casos em suínos. Eu acho que para os meus alunos que são aí nascidos na década de 90, vão lembrar que nos anos 2000 nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária, foi bem importante ali entre 2003 e 2004, mais ou menos. Então, assim, a circulação a nível mundial, ela tem uma importância bem relevante. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar muito em cima da vigilância em saúde e da educação em saúde. E se fazer uma educação em saúde para a população geral como um todo, principalmente para a população que mora em área litorânea e que pode ali no litoral ou turista encontrar uma ave morta ali na beira da praia, mas também uma educação em saúde para os trabalhadores, para quem entra em contato com animais e com humanos também, vem aqui, vive no seu banquinho, animais e humanos que estejam ali suspeitos. Então, pensando no contexto das aves, é muito importante mostrar para a população que a população tem que evitar se aproximar de um local onde eu tenho um foco registrado. Mostrar para a população a importância de não alimentar, de não tocar, de não chegar perto de um animal selvagem, silvestre, doente ou morto. Então, sempre que a população, principalmente no litoral, encontrar um animal doente ou morto, já comunicar ao serviço veterinário oficial. Então, no site das prefeituras, das secretarias estaduais, nós temos todos os telefones de contato para se fazer essa comunicação. E quando pessoas entram em contato com animais suspeitos, elas também precisam procurar uma UPA, uma UBS, uma unidade de atendimento, para que se faça ali a informação. Olha, ontem ou semana passada, eu entrei em contato com uma ave doente, porque eu trabalho em um sítio, ou eu trabalho em um zoológico, eu estava caminhando na praia e encostei no animal, e agora eu estou com uma sintomatologia de gripe, por exemplo. Então, essas investigações epidemiológicas na população humana também são de grande importância. Ressaltar que a importância do consumo do alimento inspecionado, principalmente da carne de frango que foi inspecionada por um local que tenha CIF, CIS, SIN, CISB. Mostrar para o trabalhador e aqui para o médico veterinário a importância de uso de EPI, higienização das mãos, tá? E o próprio mapa faz toda uma orientação para as prefeituras em relação a como vai se destinar a carcaça desses animais positivos, suspeitos. Então, tem toda uma questão de aterro específico também. E eu estava olhando o site do Ministério, eu estava olhando o site da Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul e eu achei muito legal porque eles têm ali toda uma questão de vigilância ativa para a síndrome respiratória e nervosa das aves. E aí eles mostram tudo que eles já fizeram de vigilância ativa no estado do Rio Grande do Sul. Então, mais de 5.000 ações de vigilância ativa. Mas o que me chama a atenção é que, enquanto eles estão fazendo vigilância ativa na população animal, eles estão fazendo educação em saúde com a população humana. Eu achei isso muito legal. Então, mais de 3.000 ações de educação sanitária. Muito, muito interessante. Pessoal, concluindo, quando eu falei sobre influenza aviária em aves migratórias na disciplina de patologia de animais silvestres, no doutorado na Unesp de Jaboticabal, eu mostrei a importância da patologia como ferramenta para vigilância ativa, vigilância passiva de zoonoses, outras emergências ou sanitárias.
Mas aqui, por mais que o foco seja vocês aí, estudantes, que estão prestando prova de residência, prova de concurso, mas também entenderem a importância da clínica, da patologia, desses animais silvestres, pensando que muitas vezes eles vão ser os sentinelas realmente dessas doenças. Então, mais uma vez, saúde única, educação ambiental, educação sanitária, e com esses pilares é que a gente vai conseguir controlar, prevenir e erradicar a influenza aviária aqui no Brasil. Encontrei uma questão de concurso de 2017, mas que serve para nós agora em 2023, e que diz o seguinte: em relação à influenza aviária, assinale a alternativa correta. O agente viral pertence à família Paramyxoviridae? Não, Orthomyxoviridae. O vírus é transmitido exclusivamente por contato direto entre aves infectadas e susceptíveis? Não é exclusivamente, por contato indireto também. Contato indireto com carcaça, que contaminou água, que contaminou alimento, né? Aves nascidas em incubatório de matrizeiro no Brasil deverão ser vacinados contra a influenza. O que vocês acham? No Brasil, a gente tem vacina contra a influenza aviária? Não, pessoal, não temos, e é por isso que eu coloquei essa questão para vocês. No Brasil, a influenza aviária, pensando na criação comercial, ela não foi registrada. Como ela não foi registrada na criação animal comercial, nas granjas comerciais, nós estamos com status livre de influenza e a vacinação não é permitida no Brasil. Se é uma doença exótica, nunca registrada ou erradicada, eu não vacino. Então, não vacinamos contra influenza aviária, hein? Cuidado! E a alternativa correta? A influenza aviária é uma zoonose que representa preocupação permanente aos agentes de saúde pública, uma vez que alguns subtipos, como H5N1, que é o que a gente está vivendo agora, H9N2, H7N7, H7N2, já foram transmitidos de aves domésticas para os humanos. E é isso. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!